Chegamos em Ushuaia, olha. E só para você lembrar, as Malvinas são argentinas. Just to remember you about that. Rio Grande, 3 de março. Ontem chegamos aqui em motopousada aqui em Rio Grande. Essa aqui é a motopousada. Aqui você pode trocar de azeite. O pessoal é gente boa e é um ponto de encontro assim, de motociclistas. Perto do mar tá cheio desses mosquitos de praia, sabe? Só que eles não picam, então é só um pouquinho incômodo, mas nada demais. Dorme bem, tá tudo certo. Vai sair o sol. Solo hasta las 3, después va a voltar la lluvia y el viento. Bueno, muchas gracias. Gonzalo, é para lá, né? Mas nós vimos para lá, tinha Ushuaia direto, para aqui te passa na cidade. Vamos por lá. Con la... Sí. E ne sta uscendo anche il sole. Direção Ushuaia. Faltam 200 quilômetros. Eu e Gonçalo, que é o meu colega argentino, saímos agora, que é tipo 11h30. Esperamos a chuva dar uma parada, o céu abriu. Faltam 200 quilômetros, vamos parar em Tuluín. E ele acabou de trocar o azeite do motor e o filtro, então estamos indo tranquilos. E tá maravilhoso aqui essa vista assim, com o sol. Lá tem Rio Grande e ali estamos indo em direção à cordilheira aqui da Ilha do Fogo. Depois de Tuluín vamos fazer o Passo Garibaldi e depois vamos descer para o Ushuaia. Quando eu chegar lá vou procurar umas oficinas, alguma coisa assim, precisar. A moto, eu acho que vou trocar a bateria se eu encontrar ela, porque a bateria já está com 5 anos, então acho que um agrado para a moto não vai ser ruim não. E aí vamos ver se ela melhora ou não melhora. Aqui sempre tem que andar devagar porque tem controle de polícia. Agradecer. Ai, que vontade de entrar nesse ripio. Vamos ver o que tem depois dessa colina. Mas está tranquilo. Quero parar naquela padaria lá de Tuluín. Que maravilha. Lá começa a cordilheira, poço de petróleo desativado. E é isso que temos por hoje. Me parece bom, né? O que vocês acham? Vamos ver o que vem mais pra frente. Lá o clima tá mais fechado, mas estamos preparados. Aqui começa esses bosques assim de árvores que parecem espetrais, assim, impressionante. Eles tem um liquene, uma coisa que cresce nele, parece umas barbas assim. Lá tem mais lá na frente, mas acho que é mais para lá, mais para aquela região da cordilheira. Mas aqui já tinha um pouquinho. Agora a gente vai passar do lado aí, vai dar a volta naquele morro, naquela falésia aí, vai passar embaixo do lado, aí começa a subir pela cordilheira que vai passar por lá. Tá muito lindo. Já nós vamos se enfiar dentro das nuvens aí. E logo lá tem o mar, já vamos ver o mar de novo. 76 quilômetros para Tuluín, que espetáculo, né? E terras abertas, planícies, sempre bonito aqui, com chuva, com sol, vento, olha lá o oceano. Os guanacos, umas patos, umas vacas, curtindo a vida deles, fica vendo esses caras cheios de tralha passando em moto. Puta Maria, olha o guanaquinho lá.
Ushuaia. Metti qua lo sdraio, l'ombrellone. Figata. Fizemos 40 km, 81 horas de direção, 400 km de autonomia, velocidade 110, 11 graus, temperatura e consumo médio 17,1 com 1 litro e nesse momento 18,9 a 108, mais ou menos 110. Tá bom, né? E a gente vai se enfiar naquela bagunça aí. Mas é isso, né? É isso que a gente quer. Aqui é o bosque que eu tava falando. Essas coisas claras aí são os musgos que ficam crescendo em cima das árvores. É muito legal. Não sei se dá pra ver. Essa noite aí deve ser bem... Opa, o Guanacomoto. Bem creepy. Lá dá pra ver já a cordilheira. Tá toda coberta de nuvem. Não dá pra saber se tem neve ou não. Mas tá esfriando aqui o clima. Seria legal ver a neve. E não é uma coisa incomum, obviamente, nessa latitude. A gente tá chegando em Tuluim, 7 quilômetros. Uma parada, um café. Olha lá, olha que lindo que tá o sol lá na montanha. Nossa, é muito legal essa parte aqui do caminho, bem bonito. Como cambia, né, a paisagem da estepe, de repente vira esses bosques interessantes e bonitos, diferentes. E o mar aqui do lado, região patagônica, Estância El Relinque, muito bom, muito legal. Então estamos saindo de Tuluém, tomamos café lá na panaderia La Unión. Não sabia que tinha pegado fogo esse ano, mas eles construíram ela de novo. Agora tá toda moderna e tal. Perdeu um pouco o charme, eu acho. Mas a comida tava bem boa. Churros, medialunas, panadas, café da Nespresso, sei lá. Na verdade virou uma coisa qualquer, basicamente. Agora aqui é o Lago Fagnano. Do lado de lá era onde eu queria ir. E lá no fundo é do Chile. Agora tem 11 graus, tá tranquilo, não tá chovendo, perfeito. Vou deixar o Gonçalo ir primeiro, que ele é a primeira vez que ele tá chegando em Ushuaia, então é bom ficar na frente nesse momento. A expedição à Patagônia foi a minha segunda na América Latina. Como sempre, viajei sozinho, do jeito que eu gosto. Assim, pude conhecer lugares e pessoas ao longo do caminho sem pressão. Durante a viagem de 2018, conheci muitas pessoas, brasileiros, chilenos, argentinos e o Marcos do Paraguai. Nos encontramos no Chile, na carretera austral, e depois de novo em Torres del Paine. Viajamos junto até Ushuaia e foi uma experiência incrível. Em 2019, quando fui ao Peru e à Bolívia, conheci o argentino Francisco, na fronteira do Chile com o Peru. Foi ótimo viajar com ele até Machu Picchu e ao Salar de Uyuni. E agora, nessa viagem de 2022, o Gonzalo, um argentino que cruzei na Ruta 3 e depois novamente no Passo San Sebastián. Resolvemos viajar juntos até Rio Grande e depois acabamos indo até Ushuaia. Uma das coisas mais legais de viajar é conhecer pessoas novas e fazer amizades. Parece que já éramos amigos há muito tempo. Essa é com certeza uma das razões que me motiva a viajar de moto. Só cruzando com o motoqueiro indo para Ushuaia. Nossa, cortaram toda a floresta aqui, que bosta, hein? E aí, Gonçalo, vai ou não vai? Chegando ao Passo Garibaldi, que fica aqui no Lago Escondido. Ali em cima aí, ó, dá pra ver a estrada subindo. Embaixo tem outra estradinha que eu vou fazer outra hora, talvez quando for embora daqui. Muito bonita essa área aqui da Patagônia. Me lembra bastante os Alpes na Itália, ali o mirante do Lago Escondido. Esqueci o pessoal que a gente encontrou hoje, estava hoje lá na pousada com a gente. Eu lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez.
Passamos o Passo Garibaldi e agora vamos descer até Ushuaia. Essa estradinha aqui é muito legal, muito bonita, panorâmica. Para variar, minha corrente está batendo, acho que já está velha. Tem uma palude aqui no meio do vale. Gonzalo vai a 2 por hora. Terrenos molhados assim. Aqui deve escoar toda a água quando chove e desce até lá, até ali. Muito caminhão, né? Acessa a rota. Ok, la Rota, aquela pra ir na Estância Moto. A gente vai outro dia, talvez amanhã, vamos ver. Quando eu cheguei outra vez estava chovendo, aí eu parei para colocar a capa de chuva, e aí fiz uma sauna. Vamos entrar nella tormenta, Opa, tá parecendo que tem uma tormenta lá na frente. Falta muito, mas olha isso. Tá bonito, mas tá um puta frio. Vamos ver. Começou a chover forte. Ser só esse pedaço, que lá já tá com sol. Oh, que delícia. Tá meio dura essa chuva, hein? Tá achando que é meio pedra que atrai. Que gelo, velho. Nossa senhora. 10 graus. Sentindo o cheiro do freio do caminhão da frente. Nossa, que fedor de borracha queimada. Mas olha isso, que lindo. Tem um riacho passando aqui embaixo. Puta, dá vontade de ficar aqui um mês, só pra fazer trekking, caminhadas aqui nesses bosques. Vai ser muito lindo, impressionante. Fiquei com saudade dessa paisagem alpina. Não que ia fazer muito trekking na Itália, não, mas me lembra um pouco da minha terra. E não vou ficar atrás dessa porra aqui até que... Chegamos em Ushuaia, olha. E só para você lembrar, Las Malvinas são argentinas. Just to remember you about that. Las Malvinas são argentinas.